Jair Messias Bolsonaro, um mito, um fascista, um cidadão comum, é uma das figuras mais polêmicas da política. Eu vou explicar direitinho quem ele é. Esse vídeo é principalmente para quem acha que conhece ele pelo que ouviu falar. Segura esse tchan aí. Eu vou te mostrar o que você não vê. A verdade doa quem doer. E eu já vou avisando que eu não sou bolsominion e muito menos fanática. O meu voto é do Lula. Eu sou fiel a Lula, o guerreiro do povo. Oh, que fofo. Mas o Lula agora só pode ser presidente de rebelião, porque ele tá preso. O seu voto é uma coisa importantíssima e pode mudar o rumo do país nos próximos anos. Então conheça bem os candidatos antes de amar ou odiar eles. Eu peço que você preste muita atenção e separe uns minutinhos, fica aqui até o final, nem que seja para catar argumentos para discordar de mim. Bolsonaro tem 63 anos, desses 17 na carreira militar e 30 na política. Ele é marido da Michelle e pai de 5 filhos. Hoje ele exerce seu 7º mandato de deputado federal e é capitão da reserva. Eu soube que em 30 anos ele não fez nada pela política, mas eu não sei tão bem porque eu moro em Massachusetts, não entendo nada da política dos outros, mas eu adoro dar pitacos. Jair Bolsonaro apresentou nesse tempo 642 projetos, dentre eles que pacientes de câncer possam ter acesso a tratamentos experimentais, a diminuição da maioridade penal, a proibição de celulares e penitenciárias, a castração química, entre outros que eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá e clica e pesquisa. Então por que ele só aprovou 2 projetos? Porque deixa eu te explicar uma coisa, todo projeto precisa de uma aprovação da Câmara. E como é que isso funciona? Pois é, os deputados fazem aqueles velhos conchavinhos para apoiar os projetos uns dos outros, conforme lhes convém. Às vezes não sabem nem do que se trata, e eles acabam devendo favores uns aos outros, que é para poder depois aprovar os seus próprios projetos. Sim, 4 para você, 1, 2, 3, 4 para mim. 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Bolsonaro nunca foi um homem de fazer conchavinhos. Aliás, ele é conhecido inclusive pela esquerda por ser honesto. Então ele sempre teve muita dificuldade de aprovar os seus projetos. Mas aprovar projeto também não significa competência. Mas ele conseguiu barrar coisas absurdas como o kit gay. Isso é mentira, viu? Que kit gay nunca existiu. Ah, não? Kit que o governo quer entregar nas escolas. Produziram o chamado kit gay teve uma péssima repercussão em todo o país. A ideia de distribuir vídeos e cartilhas em 6.000 escolas públicas com conteúdo homossexual já estava sendo bombardeada por pais e educadores. A rejeição ao kit gay aumentou ainda mais. Crianças de 7 a 10 anos teriam acesso a esse material. Essa ideia foi pro projeto Escola Sem Homofobia. A escola não tem que ter homofobia porque criança não tem que ser hétero nenhum, criança é criança. Esse é um dos motivos de eu agora, na reta final da campanha, resolver declarar meu apoio público ao Jair Bolsonaro. Eu podia ter feito vídeo sobre ele há muito tempo, ter aproveitado a onda conservadora, ter crescido o meu canal, mas eu queria ter certeza que era ele que eu queria para presidente do meu país. Eu nunca fui mulher de ficar em cima do muro sobre assunto nenhum. Quem me conhece aqui do canal sabe. E é por isso que eu resolvi pesquisar a fundo a vida e as intenções dele. Ora, mas como é que você, uma mulher, apoia um candidato machista? Sim, ele é machista, sexista e misógino. Não, só eu, meu amor. Milhares de mulheres estão com ele. Mas Bolsonaro é constantemente vítima do fake news. Ou aquela boa e velha fofoca. Sabe por que surgiu esse rótulo de machista? Porque ele xingou a deputada Maria do Rosário. Disse que ela não podia ser estuprada porque é feia. Mas ele não falou isso do nada, entendam o contexto. A deputada Maria do Rosário estava defendendo Champinha, que é um estuprador e assassino. Sim, a gente sabe que os direitos humanos adoram passar a mão na cabeça desse povo. E ela ainda chamou o Bolsonaro de estuprador. Tem a menor coerência ele que estava defendendo a vítima. Foi que eu sou estuprador agora. Olha, já veio. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Fazer isso? O que é isso? É isso aqui, desequilibrado. O que é isso? Vai dizer agora que você é apaixonada agora. Mas o que é isso? Família que estupra, mas o que é isso? Família que estupra, mas o que é isso? Mas o que é isso? E como um bom defensor da liberdade, o Bolsonaro diz que cada empresa deve saber o quanto paga ao seu funcionário pela produtividade, independente do gênero. Mas isso foi o suficiente para dizerem que ele odeia as mulheres. Bolsonaro, olha pra mim, com esses olhos azuis brilhantes. Ele
criou o projeto de castração química que tira a libido dos estupradores, diminuindo assim esse tipo de crime bárbaro. Mas as feministinhas, não aprovaram o projeto só e exclusivamente só por ser dele. Uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal para quem pratique crime como estupro. A senhora Maria do Rosário votou contra. O recado que ela dá, a senhora Maria do Rosário dá para todas as mulheres do Brasil é o seguinte: menores de idade pode continuar estuprando e matando, que você vai ser punido à luz do ECA. Eu te pergunto, após essa correção da PEC, quem é que defende a mulher, eu ou ela? Por que meu projeto da castração química não vai para frente? Por que a bancada feminina de esquerda é contra esse projeto da castração química, onde grande parte das mulheres no Brasil quer a aprovação desse projeto? Por ser meu. O representante do Ministério Público aqui, do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. Agora a estuprada, que se exploda! Não tem, como disse aqui a Bia Kicis, a Carla Zambelli, não tem no Brasil cultura de estupro. Tem, é a cultura da impunidade. E a senhora se explique por que votou contra a PEC da redução da maioridade penal para menores que são praticantes de estupro. A senhora defende o menor estuprador. Como é que um homem desse pode ser misógino? Ele propaga ódio e violência! Que mata inocentes rindo o tempo todo. Nem carro blindado adianta você ter mais no Rio, porque os caras vão de fuzil. E a blindagem não pega tiro de fuzil. Você quer continuar tratando esses caras com direitos humanos? Então o que o senhor faria? Olha, se o Congresso me der o excludente de ilicitude, pode ter certeza, você nem precisa das forças federais. O nosso próprio policial militar e policial civil dá conta dessa questão. Então não precisa nem de isso. Não, você não vai matar, não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele. Hoje em dia aqui, o policial, coitado, ele não pode fazer nada. Qualquer coisa, numa audiência de custódia, não raramente, ele sai de lá com processo de tortura psicológica. E o marginal sai por outra porta. Boa! Mais uma coisa aí que eu adoro no Bolsonaro. Ele é o único que bate de frente com a criminalidade, que tá uma coisa absurda. Hoje a gente tem no Brasil mais de 62 mil assassinatos por ano. Daqui a pouco a gente sai na rua, a gente é assaltado com uma faquinha de pão, porque eles não estão nem aí. Vilha, lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver num spa em vida boa. Deputado, olha. Mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir ter que ir para colônia de férias. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que você não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Concordo. Mas se o presídio tá cheio, é só a gente empilhar um em cima do outro que cabe. Copiando os Estados Unidos, a lei dos 3 crimes. Lá são 25 anos após o elemento cometer o 3º crime. Que sejam 3 furtos. A minha proposta aqui é passar para 10 anos. É jogar pesado no tocante à progressão de pena. Não podemos continuar vivendo com saidões. Tati, mas eu não voto em fascista. Diga-me, jovem intelectual da lacração, o que é o fascismo? Sim, porque 90% das pessoas que xingam a gente de fascista não sabem o que é o fascismo. Meu amor, deixa eu te contar. O fascismo, ele não é um adjetivo sinônimo de radical. Ele é um tipo de regime totalitário. No fascismo, o Estado é gigante, que é muito ao contrário do que o Bolsonaro prega, que é um Estado mínimo. E no fascismo, as pessoas estão desarmadas, é claro, porque uma população sem defesa, ela é muito mais fácil do ditador ir lá tomar conta e a pessoa não pode nem se rebelar. Então, por favor, meu amor, antes de você sair por aí xingando as pessoas de fascistas nos seus textões, chats do Facebook, preste atenção, porque agora você já sabe o que é o fascismo e sabe que não tem nada a ver com a galera da direita. Ai, por falar em armas... Eu duvido que alguém vai tentar arrombar a porta da tua casa para fazer uma maldade com você, sabendo da possibilidade de você ter uma arma dentro de casa. Tudo bom? Conhece o meu trabalho ou não? Conhece pelo jeito, cara. Você chama isso de trabalho? Pô, cara, e o que você faz é o quê? Hello, darkness, my old friend. Porque, embora seja uma coisa que pareça lógica, né? Se eu tenho homicídios com armas, então se eu tiver mais armas, eu terei mais homicídios. Na prática, isso não acontece. Como não? Então, a gente tem países, né, onde você tem um número de armas gigantesco na mão da população, você tem uma legislação muito liberal para se comprar armas de fogo e tem muito menos criminalidade que o Brasil. Primeiramente, a hashtag ele não. Ele é homofóbico. Não.
Ele só não quer que os gays tenham mais direitos que os héteros. Se somos todos iguais seres humanos, que é defendido pela Constituição, não importa com quem você se relaciona, com quem você vai pra cama, não te torna melhor nem pior do que ninguém. Você sabe, Thaís, se eu sou homossexual ou não? Você não sabe, nem eu sei se você é também, ou aqui também, não sei, não interessa pra nós. Muita gente acha que você não consegue chegar perto de gays. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. O que ele não aceita e que ninguém deveria aceitar é a sexualização das crianças e a ideologia de gênero. Que, aliás, antes que você saia falando besteira, ideologia de gênero não tem nada a ver com ser gay. Que ela defende que se opine em sala de aula nas questões de ideologia de gênero. Ou seja, criancinhas de 6 anos de idade passam agora a ser massificados de acordo com a vontade dela, de que o menino não nasceu menino e a menina não nasceu menina. E ao estimular o sexo homo-hétero precocemente, a senhora Duprat está escancarando as portas para a pedofilia. Eu tenho um vídeo bem bom explicando o que é ideologia de gênero. Vou deixar aqui na descrição. É que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Deputado, me permite uma parte? Pois não. Chegou aqui um grupo de jovens, talvez na faixa etária de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Que há uma certa discriminação, sim, em apartear a Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas. Mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. Sou diferente de Vossa Excelência em muita coisa, mas na pureza, confesso, de vez em quando penso com Vossa Excelência. Você me disse que iria para o meu partido e eu pensei que você tivesse. De qualquer maneira, desculpe você, mas quero muito bem a você pela delicadeza, viu, deputado Jair Bolsonaro? Eu soube que ele quer privatizar tudo, quer entregar o Brasil, como se fala, para os banqueiros. Eu adoraria poder comprar o Brasil. Se tem uma coisa que tá sobrando no Brasil são estatais inúteis, que não funcionam e só servem de cabide de emprego. Botar lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. O exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então eu sou um risco, sim. Eu não sou um risco aqueles que vivem pendurados em estatais do governo. Nós temos em torno de 150 estatais. No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até uma estatal do trem-bala, eu não sei ainda. Isso. Tem lá algumas dezenas de apadrinhados ganhando uma fortuna por mês. A tal da EBN também é outra que você tem que olhar com muito carinho, porque é um orçamento de um pouco mais de 1 bi por ano, uma TV que ninguém assiste. E está lá, amigos do rei estão lá. Então essas estatais que são ociosas, com toda certeza serão privatizadas. Agora existem estatais que são estratégicas, mas não podemos permitir que a China ou qualquer outro país, em vez de comprar no Brasil, venha comprar o Brasil. E é racista. Agora porque você é branca, galega do zoio claro, aí não sabe o que está dizendo. Essa fake news começou com um vídeo editado do CQC. O Bolsonaro, na verdade, ele é contra as cotas, que é uma coisa que eu sempre falo, que quem me acompanha sabe. O que define na paleta de cores se você é negro ou não num país tão miscigenado? Então... A questão de racismo, eu sou contra cotas. Nós somos iguais. Seria justo, olhando para minha cara, a minha filha ser cotista? Não, né? Na lei, não. Mas o meu sogro é o Paulo Negão. O negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o negro. Na Academia Militar das Agulhas Negras, vários negros se formaram comigo. Alguns abaixo de mim, outros acima de mim, sem problema nenhum. Por que cotas? Por que nos... Se eu sou racista, eu tinha que estar preso. Eu não tenho imunidade. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Que eu caso seja presidente, serei daltônico. Todos têm a mesma cor. O Bolsonaro defende coisas que eu acredito muito, como criminalizar os movimentos terroristas. O MST, que é um grupo terrorista, continua fazendo o que quer pelo país. Não começou apenas com o PT, mas também com o PSDB, e quase ninguém menciona isso. O que o senhor teria a dizer dessa violação da propriedade privada? Duas coisas. Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST e do MTST. Invadir propriedade não interessa se é urbano ou rural. Tá? E isso tem que ser um crime de terrorismo. Ele odeia os artistas. Quer acabar com a Lei Rouanet. Eu sou artista. E, aliás, fazer esse vídeo aqui vai me fazer perder muitos trabalhos.
Mas eu não ligo, sabe por quê? Porque agora é hora de pensar no coletivo do nosso país. É um duplo pensar isso. E se você, como artista, não se dobra à ideologia que os jornalistas defendem, você é pichado pelo mainstream, é fato. Muita gente veio com esse papinho de que Bolsonaro queria acabar com a cultura do país. Só para você entender, a Lei Rouanet ela é uma isenção fiscal para artistas que estão começando ou projetos que não se sustentam. Muito diferente do que a gente vê hoje, né? Pessoas já famosas e com dinheiro, tendo milhões aprovados pela lei. É isso que ele quer acabar, com a mamata. É igual quando entra na Lei Rouanet. Tá? Tem artista, aquele que está começando a carreira, ok? É um artista nato, da nossa gente. Você pode dar o... Nunca consegui R$1 pela Lei Rouanet. Agora, muito figurão consegue aí 10, 15, 20 milhões de reais. Sim. Isso é um abuso, é um absurdo. Você tem que mudar isso daí. O Bolsonaro não quer deixar os professores ensinarem o livre pensamento aos seus alunos. Não. Na verdade, ele quer implementar o projeto Escola Sem Partido, que não permite que os professores doutrinem os nossos filhos. Ah, meu povo, eu fiz letras, estudei muito Paulo Freire, que, aliás, é um docinho de coco que fala que na escola não deve haver hierarquia. É por isso que acabou o respeito pelos professores. 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente, por alunos ou pai de alunos. Ah, o Bagual defende ditadura, tortura, essas coisas todas. Sabe por que existiu o regime militar? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Pois é, mas é isso que o seu professorzinho de história maconheiro de 40 anos que mora com a mãe não te ensinou. Então, uma história passou e vamos fazer tudo para que ela não volte a se repetir. Mas tem mais coisa que esse professorzinho socialista descolado não te ensinou. Vocês querem eleger um presidente submisso ao Foro de São Paulo? Eu lembro aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, pela enésima vez, que o Foro de São Paulo era um encontro anual que foi criado e idealizado por Lula, junto com Fidel Castro, junto com José Dirceu também, para reunir partidos de esquerda da América Latina, junto com movimentos de esquerda, movimentos de extrema esquerda e, vamos deixar assim, né, movimentos de extrema esquerda, mas alguns na fronteira ali com a que é bem chamada, já com eufemismo, de narco-guerrilha, né? Mas grupos que tinham braços, pelo menos, de narcoterrorismo, segundo todas as investigações que foram feitas a respeito disso. Nessa eleição, o Brasil vai decidir se quer se igualar ao PCC e receber ordens vindas do presídio. E, aliás, vamos acabar com essa mamata. Não existe preso com privilégio. Lula tem que sair da PF e ir pro presídio comum. Porque aqui a gente não é governante que faz acordo com o PCC não, tá ok? Mas o cara não entende nem de economia, como é que quer governar um país. Ô, meu amorzinho, vocês elegeram um semi-analfabeto cachaceiro que quer vir falar de economia? É humanamente impossível uma pessoa saber tudo sobre todos os assuntos. E é para isso que existem os ministérios, que era botar pessoas técnicas para ajudar o governo federal. E até nisso o tio Bolso arrasou, porque ele não fez um monte de coligação. Então não tá devendo favor para todo mundo e nem com rabo preso com um monte de partido. Vai poder colocar pessoas ali por competência, não por politicagem. E o Bolsonaro sempre teve humildade de admitir o que não sabia. Olha, bota na mesma sala, eu, Lula e Dilma. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. É uma questão de humildade. Bem melhor do que sair por aí citando números aleatórios igual uns e outros. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe?
Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. E aquele negócio lá do voto impresso, diz que é eleição de cabreiro. Funcionaria da seguinte maneira: você vai lá na maquininha eletrônica, aperta o botão, sai um recibo, você checa aquele recibo, se confere com o voto que você fez sem tocar no negócio, ele cai lá numa urninha fechada, garante lá que o que foi votado eletronicamente está impresso para garantir uma auditoria e uma apuração da votação. Vocês dizem que ele é ficha limpa, mas ele recebeu dinheiro lavado pelo partido, pela JBS. Ô, meu Jesus, deixa eu explicar. A JBS deu uma quantia grande pro partido do Bolsonaro na época. E o partido transferiu para ele 200 mil. Mas o que aquela militância de esquerda cega esqueceu de te dizer é que ele devolveu esse dinheiro 2 dias depois. Aliás, falando em honestidade... Mensalão, o senhor Joaquim Barbosa foi muito claro. Ele disse ali, trocando em outras palavras, né, que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. O senhor Alberto Youssef, delator, também disse... em delação premiada, em juízo, disse que eu fui um dos 3 deputados federais do PP que não foi buscar dinheiro na Petrobras. E eu fui o único deputado entre 1.428 candidatos que não aceitou doação de dinheiro da JBS Friboi. Então não é porque eu estou naquele meio lá que eu sou o corrupto. Tá, mas ele teve funcionária fantasma. E publica ali as férias da minha funcionária, ela gozar entre 26 de dezembro e 20 de janeiro. Então, dia 10 de janeiro, ela estava de férias. Nem eu quero saber onde ela está. Quem dirá a Folha? E foram lá e rotularam a mim de ter uma funcionária fantasma. Não tiveram cuidado de procurar saber. Mas dinheiro ele tem, enriqueceu com a política. Eu acho que sou capaz até de gostar dele por isso, adoro dinheiro. A Folha de São Paulo, nada tendenciosa, somou o patrimônio do Bolsonaro de 30 anos trabalhados junto com os dos seus 3 filhos, que é para dar a entender que ele enriqueceu com a política. Canalhas! Aliás, eu nem tinha mostrado direito a blusa, né? Mas essa blusa aqui linda, maravilhosa, da Vista Direita, a marca mais opressora que você pode ver, com as estampas mais incríveis de lindas, e eu vou deixar aqui na descrição. O Bolsonaro é um risco à democracia. E está tentando, pela primeira vez na vida, criar uma democracia. Eu não sei porque ele é tão contra as drogas. Se legalizar, acaba o crime. Aqueles que falam que você, ao legalizar, você vai tirar isso da mão do traficante, não é verdade. Eu te pergunto, se você legalizar, você vai ter CLT na cadeia produtiva da maconha final. Sim. Você vai ter impostos. Ou seja, vai chegar uma maconha cara para o consumidor. Tá? Vai continuar então o tráfico. Sem contar que nenhum pai, nenhuma mãe, sabendo que seu filho vai ter acesso muito mais fácil a drogas, vai ser favorável a isso. Glória a Deus. Recentemente, a imprensa escrota ressurgiu com declarações antigas da ex-mulher dele na época da separação. A própria ex diz, está na matéria, a senhora Ana Cristina, que foi no momento de separação que quase todos, né, muitos, tem o emocional, sobe a cabeça, ela diz que falou muitas inverdades. Bolsonaro é contra o imposto sindical, que é aquela mamatinha da esquerda para financiar um bando de vagabundo. Agora, me parece que o único presidenciável que comentou essa decisão do Supremo, eu estou procurando aqui nas contas dos outros e não acho, mas o Jair Bolsonaro comentou no Twitter: o brasileiro respira aliviado com a decisão do STF pela não obrigatoriedade do imposto sindical? Sim, mas ainda é muito pouco para quem trabalha grande parte do ano só para pagar tributos e sustentar a máquina corrupta que não traz retorno algum para nosso país. A gente sabe que Bolsonaro é constantemente atacado e as pessoas que o defendem também são. Ontem eu manifestei um direito de cidadão, eu gosto de fulano, eu sou a favor de fulano. Isso é um direito que todo mundo tem, inclusive os meus amigos, alguns deles estavam manifestando o gosto deles por outros candidatos e eu respeitei, né? É o nosso direito. Até a Madonna, que não é cidadã, que ela não paga imposto, que ela não investe o dinheiro dela no Brasil, que ela não movimenta economia, que ela não emprega pessoas, manifestou, porque que eu não poderia manifestar, né? Só que achei engraçado que os comentários das pessoas que pregam tolerância eram tipo assim, ó: só uma palavra para você, ridículo. Já que você gosta dele, apenas desejo que as primeiras gays mortas no mandato sejam como você. Aí eu fiquei pensando, mas como assim? As pessoas pregam tolerância, né?
Mas quando você discorda com elas, que é normal, na hora delas serem intolerantes, elas desejam a sua morte, elas sabotam você, sabotam a sua carreira, elas te xingam. É esse o tipo de tolerância que a gente tem que ter? É esse o tipo de tolerância que vocês pregam? Fiquei confuso. Ê, galerinha do Mais Amor, por favor, né? É o chamado ódio do bem. Aliás, tem uma página aí, procura nas redes sociais, chamada Ódio do Bem. Vai lá ver a hipocrisia desse povo. Mas e se ele fizer alguma besteira? Aí a gente abandona o barco, faz como a gente fez com a Dilma. Tira, porque eu não tenho político de estimação. Mas eu acho muito difícil. Demorei tanto pra me convencer que gostava dele que agora tá no meu coração. Em 6 de setembro de 2018, atentaram contra a vida do Bolsonaro. Um débil mental assassino enfiou uma faca 12 centímetros da barriga do Bolsonaro. Ele se operou e tá se recuperando. As investigações estão correndo solta aí. Mas a gente sabe bem que uma pessoa dessa não seria tão imbecil de fazer um crime desse no meio da multidão sem ter as costas quentes. Aguardemos. Acamado ou em pé, convalescendo ou sadio, o Bolsonaro vai entrar para a história política mundial como o único presidente que foi eleito sem ter estado na sua própria campanha. Deixa, capitão. A gente faz campanha por ti. E hoje eu tenho certeza do meu apoio ao Bolsonaro. Porque ninguém aguenta mais roubalheira, ninguém aguenta mais as putarias que estão fazendo nas escolas, sexualizando as crianças, ninguém aguenta mais a violência que a gente está. E ele é o único candidato que vai bater de frente com isso tudo. É o único candidato que está batendo de frente com a esquerda, de frente com toda essa palestra do país. Então agora eu quero declarar o meu apoio ao Bolsonaro. E eu tô vendo aqui, a gente vê que não tem uma bandeira de outra cor, é todo mundo com a bandeira do Brasil, todo mundo pelo país. E é isso aí, gente, é Bolsonaro e é o nosso Brasil livre desse comunismo e dessa esquerdalha. Obrigada! E se você gostou desse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, entra nas minhas redes sociais também, vamos trocar uma ideia. Quiser apoiar também meu trabalho, se gostou do meu posicionamento, eu vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se e do Padrim para poder a gente continuar com esse trabalho. E é isso aí, vamos mudar o Brasil. Que Brasil o senhor quer para o futuro? Eu quero um Brasil onde tenhamos um só povo, né? Um país sem divisões de brancos, negros, héteros e homos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas. Eu quero um Brasil onde se respeite a família acima de tudo, que é a base da sociedade. Eu quero um Brasil onde a criança seja respeitada em sala de aula. Eu quero um Brasil menos violento e com mais emprego. Eu quero um Brasil negociando com o mundo todo sem o viés ideológico. Eu quero um Brasil que invista em pesquisa, em desenvolvimento, para explorarmos nossa biodiversidade e agregue valor em nossos outros recursos minerais que nós temos aqui. Eu quero um Brasil sorridente, que se abra para o turismo, dado a condições de segurança e infraestrutura. Nós temos tudo, mas tudo para sermos uma grande nação. O que precisamos para chegar lá? Precisamos sim de um homem ou de uma mulher que seja honesto, seja patriota e tenha Deus no coração. É esse o Brasil que eu quero para todos nós. E se essa for a vontade de Deus, eu tenho certeza que cumprirei essa missão ao lado do povo brasileiro.